Poder de polícia versus servidão administrativa. Uma análise da intervenção estatal na propriedade privada. A relação entre o poder de polícia e a servidão administrativa revela um aspecto fundamental da intervenção do Estado na propriedade privada. Ambos os conceitos estão intrinsecamente ligados à ideia de que o interesse público pode, em determinadas situações, prevalecer sobre os direitos individuais de propriedade. No entanto, eles se manifestam de formas distintas, com características, finalidades e implicações jurídicas diferentes. A compreensão dessa dualidade é essencial para uma análise adequada dos instrumentos de controle e regulação do uso da propriedade. O poder de polícia é um mecanismo que permite ao Estado impor restrições gerais sobre a liberdade e a propriedade dos indivíduos, visando proteger o interesse público. Ele se manifesta através de normas e regulamentos que estabelecem obrigações de não fazer, como, por exemplo, as regras de segurança, as leis de zoneamento e as restrições relacionadas à saúde pública. Esse poder é considerado um direito pessoal, pois afeta diretamente os comportamentos dos indivíduos, mas não altera a propriedade em si. Além disso, o exercício do poder de polícia é caracterizado pela sua natureza discricionária, permitindo que as autoridades decidam como e quando aplicar as restrições, dentro dos limites da legalidade. Uma das características marcantes do poder de polícia é que ele é, em regra, geral e indelegável a particulares. Isso significa que suas limitações se aplicam a um conjunto amplo de propriedades e não apenas a casos específicos. Por exemplo, a fiscalização de obras e a regulamentação de atividades comerciais são atividades que podem ser exercidas por órgãos públicos para garantir a ordem e a segurança da coletividade. A limitação imposta pelo poder de polícia, em geral, não gera direito à indenização, uma vez que se trata de um exercício normal da função estatal em favor da coletividade. No entanto, em casos excepcionais, como danos diretos causados por uma ação de fiscalização, pode haver a possibilidade de reparação. Em contrapartida, a servidão administrativa é um direito real público que se concentra em um bem específico, restringindo seu uso em benefício de um interesse público determinado. Ao contrário do poder de polícia, que se aplica de forma ampla e genérica, a servidão administrativa atinge diretamente uma propriedade, impondo restrições específicas ao seu uso. Um exemplo prático de servidão administrativa é o tombamento de um imóvel histórico, onde a propriedade é sujeita a regras que visam a sua preservação, limitando o que o proprietário pode fazer com o bem. A servidão administrativa gera um dever de tolerar por parte do proprietário, que deve aceitar as limitações impostas ao uso de seu bem em função do interesse público. Essa intervenção, por sua natureza, pode, em algumas circunstâncias, gerar o direito à indenização, especialmente quando a restrição imposta é considerada excessiva. Por exemplo, se um proprietário é impedido de realizar reformas necessárias em seu imóvel devido a um tombamento excessivamente rigoroso, ele pode pleitear compensação, visto que a restrição pode impactar seu valor e uso do bem. A diferença entre o poder de polícia e a servidão administrativa se torna mais evidente quando se considera que o primeiro é um direito de caráter administrativo, enquanto a segunda é um direito real que afeta diretamente a propriedade. Essa distinção implica que a servidão administrativa, por atingir um bem determinado, é mais específica em sua aplicação, ou, portanto, tem implicações diferentes em relação à titularidade e ao uso da propriedade. Em termos de formalização, a servidão administrativa pode ser estabelecida através de um acordo entre o Estado e o proprietário ou, em caso de discordância, por meio de um processo judicial. Esse aspecto permite que a servidão seja uma ferramenta flexível para o Estado, que pode adaptá-la conforme as necessidades da coletividade e a disponibilidade de recursos. Além disso, a servidão administrativa não se limita apenas a bens imóveis. Também pode atingir bens móveis, como no caso da passagem de cabos de energia ou comunicação através de propriedades. Uma característica importante a ser considerada é que tanto o poder de polícia quanto a servidão administrativa são instrumentos indelegáveis, ou seja, não podem ser transferidos a particulares. Essa característica assegura que a intervenção estatal na propriedade se mantenha dentro dos limites da responsabilidade pública, evitando que interesses privados prevaleçam sobre o interesse coletivo. A limitação administrativa, por sua vez, é exercida em um contexto mais amplo, permitindo ao Estado responder a situações emergenciais ou a necessidades coletivas que exigem ação imediata. Por exemplo,
Em casos de surtos de doenças, o poder de polícia pode restringir atividades comerciais ou impor normas de saúde pública para proteger a população. Essas ações são fundamentais para garantir a segurança e o bem-estar da sociedade, mas podem causar frustrações a proprietários que se sentem limitados em seu direito de uso. Um aspecto interessante da comparação entre o poder de polícia e a servidão administrativa é que ambos estão intimamente relacionados à noção de supremacia do interesse público sobre o privado. Isso significa que, em situações em que há um conflito entre os direitos individuais de propriedade e as necessidades coletivas, o Estado tem a prerrogativa de impor restrições que priorizam o bem-estar da sociedade. Essa lógica é fundamental para entender a função reguladora do Estado na gestão dos recursos e na manutenção da ordem social. É relevante notar que, embora o poder de polícia seja mais abrangente e se aplique a um conjunto maior de propriedades, a servidão administrativa pode gerar um impacto mais direto e palpável sobre um bem específico. Essa diferença de escopo implica que, ao planejar intervenções estatais, tanto no que se refere à regulamentação geral quanto à imposição de servidões, as autoridades devem considerar as particularidades de cada caso, buscando um equilíbrio entre os direitos dos proprietários e as necessidades da coletividade. No que se refere à eficácia, o poder de polícia geralmente atua de forma imediata, com regulamentações que entram em vigor assim que são promulgadas. Por outro lado, a servidão administrativa pode exigir um processo mais longo de negociação ou judicialização, especialmente quando há resistência por parte do proprietário. Essa diferença de temporalidade pode influenciar a forma como as intervenções estatais são planejadas e implementadas, refletindo a dinâmica das relações entre o Estado e a sociedade. Por fim, tanto o poder de polícia quanto a servidão administrativa são ferramentas essenciais para a gestão e o ordenamento do uso da propriedade em uma sociedade democrática. Eles permitem que o Estado intervenha de maneira a proteger o interesse público, garantindo que as necessidades coletivas sejam atendidas. A compreensão clara das distinções e intersecções entre esses dois conceitos é crucial para a promoção de um ambiente jurídico que respeite tanto os direitos individuais quanto as demandas sociais. Dessa forma, a análise do poder de polícia em relação à servidão administrativa oferece uma visão aprofundada das complexas interações entre o Estado, a propriedade e o interesse público. Muito obrigado. E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!